Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma live, nossa live tradicional de quarta-feira do nosso curso Direito ao que Interessa. E hoje nós vamos falar sobre prospecção de clientes na advocacia. E eu não poderia fazer melhor do que trazer para essa nossa live alguém que sabe tudo, há 25 anos atuando com marketing para escritório de advocacia, algo que eu, nos meus 25 anos de advocacia, posso afirmar com toda certeza que é uma tarefa muito difícil. Hoje a gente vai falar com o Alexandre Mota, sócio-diretor do grupo InRise e autor do Guia Definitivo de Marketing Jurídico e uma das maiores referências que a gente tem aqui no nosso país sobre esse assunto, marketing jurídico. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma satisfação, a gente que se conheceu já há bastante tempo, né? Exato. Poder falar agora, fazer essa live conjunto, aí esse bate-papo sobre marketing jurídico. Nosso público, que é predominantemente de advogados que estão em início de carreira, acredito, tenho certeza que vai ser muito frutificativa essa nossa conversa. Obrigado pela sua presença, Alexandre. Eu que agradeço o convite, Danilo. Obrigado aí para a gente poder sempre levar marketing jurídico, né, na boca aí do advogado, ajudando o advogado a entender o marketing jurídico real, né? Que hoje a gente sabe que não é todo mundo que fala sobre o marketing jurídico aprofundadamente, né? Então, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí sobre marketing e tentar ajudar todo mundo. A gente estava falando aqui no início da nossa conversa, já conversamos alfinetando o marketing realizado por muita gente, sobretudo porque o marketing jurídico para escritório de advocacia ele é muito difícil. Nós temos as restrições da ética, do Estatuto da OAB e do Código de Ética dos Advogados. Tem uma restrição bastante importante em relação a isso. Foi um pouco flexibilizado atualmente, mas é uma restrição importante e que a gente tem que lidar com isso. É uma atividade, ela tem uma série de facetas que acabam que não existe um marketing de prateleira para advogado. Não dá para você pegar aquilo lá, o beabá, e aplicar para todo mundo. O que vai funcionar dentro de um mesmo escritório de advocacia, o que vai funcionar para determinada banca daquele advogado, daquele escritório, não funciona para outra atividade dentro do mesmo escritório. Em relação ao marketing, o que dirá de escritórios diferentes? Eu queria começar a conversar exatamente sobre isso. Antes o nosso assunto principal é o marketing jurídico dentro das redes sociais, ali dentro da era digital. Mas antes eu queria que você desse uma pincelada, um comentário com relação a isso que eu falei. Você concorda? Você valida essa minha impressão? Com certeza. Pensa bem, não existe marketing. Acho que o princípio do marketing, não só o jurídico, mas de qualquer marketing, é a análise, né, de quem está precisando daquele marketing. E hoje não acontece. Hoje acontece a pessoa conhecer uma ferramenta, vender aquela ferramenta no mesmo formato para todo mundo, independente de posicionamento, de tempo de atuação, de área do direito, de área geográfica que você está falando, né? E aí o que acontece? As pessoas não têm resultado e acreditam que o marketing jurídico não dá certo. Mas ele não dá certo porque não foi personalizado, né? As próprias pessoas que vendem isso, vendem essa ilusão de que um produto, uma saída, né, já dá resultado para todo mundo, não conseguem entender esse conceito simples. Só para você ter uma ideia, eu comecei em 2002, que nem a gente estava falando. Até hoje, 25 anos depois, mais, porque eu comecei um pouquinho antes, eu nunca escrevi um plano de ação que fosse igual ao outro. Em 25 anos de atuação. Por quê? Porque são tantas características diferentes que a gente precisa analisar no escritório que não existe um plano de ação igual ao outro, né? E aí quando eu vejo na internet o pessoal vendendo a garrafinha fechadinha ali, não, esta é a saída para a advocacia, eu fico possesso, porque literalmente estão enganando a advocacia, né?
E essas pessoas, eles mesmos não entendem o que é a análise que deveria ser feita, porque eles não fazem nem na carreira deles. Outro dia eu vi um rapaz, na pandemia, né? Você abria o Instagram na pandemia, às 18 horas era uma live atrás da outra, né? Uma live atrás da outra, 200 lives acontecendo ao mesmo tempo. Um desses caras quis sair, né, na frente e tal. Minha live, o advogado, minha live é para meia-noite. Live dele era meia-noite. Aí eu falei, poxa, diferente, eu quero estar lá para ver o que é isso, né? Entrei na live do cara, meia-noite, era para previdenciário, para idosos no Instagram. Ou seja, que idoso que está acordado à meia-noite dentro do Instagram, que geralmente nem conta tem. Né? Então esse cara não conseguiu nem fazer a análise dele, do escritório dele, e está vendendo curso para outros. Você entendeu? Então é isso que eu fico pegando no pé, eu bato muito nessa tecla de que existem pessoas de marketing muito boas, mas 80% do mercado hoje que vende essa ilusão vão prejudicar o marketing genuíno. Isso é uma pena, né? Porque realmente prejudica. E a exemplo disso, eu sou exemplo disso, né? Porque você falou, as pessoas deixam de acreditar no marketing por conta disso. Eu sou um exemplo disso. Eu deixei de acreditar no marketing jurídico, exatamente por essa questão. Em função de um fornecedor ruim. Porque nunca funcionou para mim. Entendi. Né? E eu entendi, né? Você falou a questão do previdenciário, a gente teve aqui uma banca, temos ainda, ela está mais enxuta, mas nós tivemos uma banca de previdenciário, e nessa banca de previdenciário a gente focou muito no caminho certo para prospecção de clientes previdenciários. Então, vamos para a rede social. Na rede social não adianta ir à meia-noite no Instagram que não vai funcionar. Exato. Tem que ir no Facebook, que o pessoal mais idoso, público de previdenciário está no Facebook. Exato. Tem que falar adequadamente, tem que usar uma linguagem que ele vai entender, que ele vai bater o olho ali e já entender que é para ele aquilo. Tem que ter a paciência, porque gera um retorno de... Né, é muito difícil filtrar o cliente certo ali, vem todo tipo, por mais que se deixe claro para quem que é o destinatário daquela revisão de aposentadoria, ou para aquela aposentadoria, vem de tudo, né, quando você faz isso. Então, de fato, tem que pensar muito. Né? Para a minha banca principal, uma das principais do meu escritório, que é Família e Sucessões, sempre foi muito difícil o marketing funcionar. Sempre vai ter... Eu cruzo muito com advogado que não acredita no marketing porque já passaram por um fornecedor ruim. Né? Infelizmente, essa é uma realidade no Brasil. Mas a gente vem lutando contra, né? Mostrando esses sucessos dos escritórios que acreditaram no marketing real, né? Porque tem sucesso. Pensa, não existe uma empresa normal, não jurídica, ou um escritório jurídico de médio e grande porte que não tenha marketing, que não tenha rotinas de marketing acontecendo. Então, o marketing, para mim, é a força motora que fica rodando essas coisas, que fica atiçando o mercado, que fica fortalecendo o institucional, que fica gerando oportunidade ali para o escritório, entendeu? O pessoal aqui, eu vou fazer uma pergunta provocativa. O pessoal aqui certamente está pensando, o marketing vai funcionar, é importante para a parte institucional, para estilingar o nome do escritório, os profissionais que ele trabalha. Mas para o que interessa? Para o cliente bater na minha porta, para o cliente específico, para uma área específica, tem algum segredo? Não é bem um segredo. Eu vou falar alguns pontos, tá? Primeiro, a gente precisa pensar na imagem do escritório. Na imagem do escritório ou na imagem da carreira do profissional, tá? Veja que a advocacia está lidando com problemas. Se eu tenho um problema, eu não quero que qualquer um resolva. Eu quero que aquele cara específico resolva. Aquele cara que eu penso que vai resolver o meu problema, tá? Então a imagem eu chamo de blindagem institucional.
Tá? Criar imagem definitiva sobre aquele tipo de problema que você resolve. Esse é o primeiro ponto que muitas pessoas não entendem, que não existe prospecção sem imagem delimitada. Tá? Segundo, é a criação do que eu chamo de produtos, de temas de conversação com o mercado. Você precisa ter produtos claros na sua cabeça, não precisa ser um, dois, pode ser alguns, mas precisa ter produtos claros na mente dessas pessoas para que elas te identifiquem como aquela pessoa. Né? Para quem me conhece, sabe que eu sou marketing jurídico, eu resolvo problemas de escritórios que querem implementar marketing jurídico, né, na sua rotina. Então as pessoas não entendem alguns pontos para chegar no que eu chamo de nível de prospecção. As pessoas simplesmente falam, vamos prospectar, vamos ganhar novos clientes. Ok, mas a gente tem vários passos. Analisando o seu escritório, você tem vários passos para correr ainda. Você quer casar, mas você não tem nem o terno. Né? Você precisa fazer os passos para chegar nesse nível, aí sim fazer uma prospecção da maneira correta. Ninguém vai passar a mão no telefone e falar assim, puxa, eu tinha visto um negócio aqui na rede social, mas quando eu entrei no seu site, quando eu entrei nas suas redes sociais, quando eu fui te investigar, eu não vi nada de nada, então eu não vou te contratar, tá bom? Tchau. Ninguém vai fazer isso. Simplesmente você vai perder prospecção porque você não estava adequado com o que o mercado estava esperando, né? E hoje no mercado, além de não se entender esse conceito de estar no nível de prospecção, ainda cria-se aquelas trends, não sei se você viu, algumas trends que não fazem sentido nenhum, né? Aquela lá do... o pau que rola na internet, será que eu sou bom advogado? E o advogado dançando e fazendo... e um monte de gente defendendo. Não, parabéns pela coragem, não sei o que lá. Ok, tudo bem. Os seus amigos vão gostar, a sua família vai gostar, você vai ter um monte de like. Só que na hora que o prospectivo te olhar fazendo isso, você perdeu a prospecção. Se eu quero fazer uma operação no coração, eu vejo um meu médico fazendo uma dancinha e eu vejo um outro falando quantas vidas ele salvou, quem que eu vou contratar? Se eventualmente, não só deselegante, mas penso até que antiético. Essa ideia, essa forma de prospecção, mas sobre o resultado prático, imagino que se eventualmente ele prospectou algum cliente, não foi um bom cliente. Bom cliente não contrata. É o que eu falo na área de família e sucessões, o bom cliente não contrata, e esse era um ponto que eu batia sempre no marketing. Não adianta você fazer marketing para a área de família e sucessões aqui do meu escritório, da forma como eu atuo, porque o meu cliente, o meu público, ele não vai contratar um advogado que ele viu no Instagram. Ele não vai entrar no TikTok e falar, esse cara é o cara que eu quero que cuide do meu divórcio, que cuide da questão relacionada ao meu filho. Não vai contratar. Exato. Não é esse o caminho. E as pessoas não percebem isso, entendeu? Muitas vão naquela ilusão de que, bom, se ele falou que ele fatura 300 milhões por mês, isso é uma verdade. E não é. As pessoas estão criando aquela ilusão para vender mais coisas que as pessoas compram e não é verdade. Então, infelizmente, está bem saturado o mercado de... a gente estava brincando aqui, né, de vídeos de advogado, e não vende nada no final das contas, entendeu? E essa forma de prospecção realmente é bastante complicada. E inclusive, desculpa te cortar, inclusive outro dia eu vi uma coisa que é meio preocupante. Porque pensa, eu estava vendo o vídeo e o cara estava fazendo uma mentoria, entre aspas. A mentoria dele era a pessoa falar o que ela queria vender, né? Qual era o produto dela, o serviço dela ali final, e ela falar assim, isso não é escalável. Em vez da gente fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Marketing não é isso. Marketing é achar o caminho para aquilo inicial. Não mudar, então tá, você não vai fazer mais previdenciário, você vai fazer tributário que ganha mais dinheiro. Não, mas eu sou previdenciário, eu gosto disso. Marketing tem que achar o caminho para isso e não te dar uma outra opção do que você deve ser no mercado, né? E aconteceu justamente isso. Eu vejo as pessoas mudando o foco justamente para encaixar no que aquilo que ela acha que é importante para vender. Então, hoje, realmente... Então, em outras palavras, o marketing tem que olhar para o escritório, para o advogado,
para o cliente, para a área de atuação, para que tipo de cliente ele quer. Acho que é importante olhar para tudo isso. Para tudo isso, quando a gente vai fazer uma análise de um escritório, só para você ter uma ideia, eu tenho 16 páginas de perguntas para o escritório, para ele entender ele por completo, né? Dentro dessa premissa que eu estava te falando, de não oferecer coisas que o escritório não esteja afim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito da ferramenta palestras, né? Só que eu não posso obrigar o escritório a dar palestras. Então eu já cheguei nesta análise e falei, né, quando eu estava conversando, a pessoa virou e falou assim: Alexandre, eu gosto muito da ferramenta palestras, mas eu não gosto de falar em público. Eu tenho vergonha de falar em público, né? Eu, como consultor, eu tenho que passar por outro caminho. Eu não posso falar assim: não, você não gosta de dar palestra, mas você vai dar palestra. Não faz sentido, né? Então eu tenho que tirar aquela ferramenta da frente e andar com outras. Se eu não fizer essa análise, se eu não souber a fundo o que o escritório está precisando, a fundo o que o escritório está disponibilizado para fazer, eu não faço marketing. Eu vou falar assim: não, a gente vai implementar a rotina de palestras. Não, mas Alexandre, mas eu não gosto de falar. Não, vamos implementar palestra, que vai dar resultado. Não vai dar resultado porque você não está sendo confortável com o seu cliente. Não está fazendo o plano customizado para ele. A gente tem aqui, Alexandre, o João Vitor está fazendo um comentário que é o seguinte: estive no podcast do Dr. Danilo há 2 anos, junto com a doutora Andréia. Naquela época havia recém passado na prova da OAB. Hoje, advogando, vejo que prospectar necessita agir como blogueiro. Você valida essa... Infelizmente, Guizos, você valida essa ideia? Eu não gosto da palavra blogueiro. Blogueiro, para mim, incita aquela imagem de fazer dancinha, fazer as trends. Isso, para mim, é extremamente prejudicial para a advocacia. Se ele estiver falando blogueiro no sentido de estar à frente, mostrar a cara, né, estar nas redes ali falando sobre os direitos, sobre a informação da advocacia, de forma séria. De forma séria, exato. Né? Responsável sobre exato. Tudo, né? E se você percebeu o TikTok, por exemplo, ele começou de um jeito completamente errado. Era só dancinha, bobeirinha, né? E a advocacia entrou nessa. Então você via advogado fazendo dança, fazendo trend e tal. Hoje o TikTok já não está tão mais infantil desse jeito. Tem muita gente falando coisas reais ali, né? Então, se blogueiro, a informação de blogueiro, você levar informação, mostrar a cara para o mercado, né? A advocacia é, em última instância, olho no olho, confiança. Então, se você está vendo o seu advogado falando os seus direitos ali, perfeito, vamos ser blogueiras. Agora, se não, se eu tenho uma ideia a respeito disso, eu também concordo plenamente que e certamente o que o João Vitor está falando é isso, ele é blogueiro no sentido de estar aparecendo. Sim. E eu tenho uma ideia em relação a essa questão de prospecção de clientes dentro da advocacia, que a gente tem de fato que estar sempre aparecendo, sempre se mostrando. E eu tenho alguns exemplos de falha de marketing nesse ponto que eu até te mostro. A primeira delas é que uma das minhas principais atuações, e aí é uma atuação não do principal do meu escritório, mas do Danilo, do advogado Danilo, é em família e sucessões. Eu acabei sendo reconhecido na advocacia de família e sucessões, tanto é que hoje 100% dos clientes que entram no meu escritório de família e sucessões, eles vêm por indicação de outros advogados. Tá. Então isso foi um ponto que eu entendi realmente que eu precisava aparecer, eu precisava me mostrar para as pessoas, me mostrar para os colegas, me mostrar para os próprios pares, que tem o problema disso, mas me mostrar para os próprios pares a minha expertise, a qualidade da minha expertise em determinada matéria, para que eles próprios pudessem me trazer clientes dessa área que eles não pudessem atender, né? O lado ruim disso é que o filé mignon não entra, né? Porque o filé mignon para nos outros escritórios. Eles sempre o filé mignon é aquele caso mais simples, que é mais rápido de ser resolvido. E aí aqui só vem o problemaço, aquele mais ardido de todos, que é o que entra aqui,
por indicação de outros escritórios. E um ponto de falha de marketing que talvez tenha sido um dos motivos à época para eu encerrar o contrato que eu tinha com uma agência de marketing da época era justamente o fato de eu, Danilo, ser advogado de família e sucessões, ter isso como expertise e ter um cliente de outra área. Eu atuava para esse cliente em outra área completamente diferente de família e sucessões. E esse cliente um dia ele veio aqui, me pediu uma reunião comigo, ele veio aqui no meu escritório, sentou na mesa de reunião e falou: eu estou com um problema grave de família e sucessões. Ótimo, vamos ver o que é. E como eu confio muito em você, eu preciso de uma indicação de um advogado de família e sucessões. Eu falei, olha só, que falha imperdoável do marketing. Com certeza. Porque só pode ser. Né? Uhum. É a falha da minha comunicação com os meus próprios clientes. Com certeza. Os meus próprios clientes não estão sabendo que eu sou advogado de família e sucessões e que essa é a minha principal área de atuação. E se a minha comunicação está falhando, quem está falhando é o meu marketing. Uhum. Então, esse foi um ponto bastante importante, mas o João Vitor fala disso, né? De blogueiro. E blogueiro é aparecer. O advogado tem que aparecer, ele tem palestras muito importantes, estar na OAB é importante. Não pela política. Tem muita gente que não gosta, eu particularmente também não gosto de fazer política, eu não gosto de OAB ir lá e fazer política, detesto isso. Mas a gente tem que estar lá e mostrar a cara, para as pessoas saberem quem nós somos, né? Para que um dia você vá num STF, num STJ despachar com um ministro, ele saber quem é você, ele sabe quem se trata. Escrever, se dedicar a área acadêmica, acho que também é muito importante para o profissional, acho que isso também é um bom caminho. Mas você sabe que isso que você comentou, né, que o cara não conhecia a sua área e tal, quando eu entro para fazer análise, que nem eu comentei, é muito comum a pessoa ter uma fortuna no quintal. Uma fortuna no quintal. Então ela fala para mim, Alexandre, queremos clientes novos. Quando eu vou analisar, ele tem contratos pequenos com potenciais clientes gigantes e nunca explorou. Ou seja, ele já tem a confiança de um cliente que ele pode explorar o mais difícil. Ele pode explorar e ele está pensando no novo. Você gasta muito menos dinheiro focando aqui no cara que já gosta de você. Então eu falo, gente, vocês têm uma fortuna no quintal. O que vocês chamam de lead quente, né? Já aprendi isso. Tá fervendo o lead, né? E eles não exploram, porque eles não têm uma visão na cabeça de muitos escritórios, todo mundo me conhece por essas áreas. E não é verdade. A gente tem que literalmente fomentar para que as pessoas exaustivamente conheçam a todas as áreas, entendeu? Então a gente sempre faz um trabalho também de vender mais para o mesmo cliente e retomar contato com inativos. Alexandre, e aí já pensando no seguinte, já indo para o nosso tema principal, sob ponto de vista, sobre viés prático, ponto de vista prático, você acha que o que mudou essencialmente na prospecção de clientes com essa revolução digital rápida que a gente está experimentando agora? O que dentro daquilo que era feito anteriormente para o que é feito agora, há alguma estratégia que é imutável, continua sendo feito, e quais são as principais mudanças que o advogado precisa pensar frente a essa realidade digital que a gente tem hoje? Tá. Então vamos lá. Então, partindo do princípio que você já fez aqueles 2 pontos que eu falei anteriormente, que é a criação da sua imagem definitiva e a criação de produtos, né, para o seu público-alvo, né? Vamos partir do princípio também que você sabe quem é o seu público-alvo, tá? Vamos falar de Google Ads, Meta Ads, vamos falar de, né, links patrocinados, vamos dizer assim, tá? Essa ferramenta, se você tem um produto bom, é essencial dentro de um planejamento de marketing, tá? Vou sair um pouco das redes sociais, vou falar do Google Ads. Coisas que eu vejo de errado, porque a ferramenta te expande para um monte de gente que você não conhecia. Se você tem um produto bom, você está mostrando esse produto para pessoas que não te conhecem.
E um monte de gente tem um problema e vai te contratar, certo? Quais os erros que acontecem hoje? Né? Porque é simples. Teoricamente, coloco lá um texto, um chamativo, a pessoa clica, cai em algum lugar e compra o que eu estou vendendo. Quais são os erros? Primeiro, a pessoa não cria o produto focado no público-alvo. Então, ela quer vender o genérico. Então, o que aparece ali no link patrocinado? Seja do Google, seja do Meta, enfim. Escritório tributário em São Paulo. Não, você tem que colocar o tema, o produto, recuperação de crédito. Você tem que chegar na dor do cara, na dor do cara. E as pessoas colocam um genérico achando que vão, né, abafar ali e ninguém clica. Então põe a dor, é o que está doendo no cara. Eu vou dar um exemplo aqui, bobo até. Eu morro de medo de dentista. Morro de medo de dentista. Aquele barulhinho lá me mata. Outro dia eu vi. Dentista para quem tem pavor de dentista, não lembro direito. Era a minha dor, literalmente a minha dor. Eu fui lá, cliquei, contratei o cara, é meu dentista até hoje, faz 15 anos. Você entendeu? É a dor. Então, esse é o primeiro erro que as pessoas pensam. O genérico vai atrair, não vai, é o específico, é a dor pontual, tá? Segundo erro, a pessoa clica, cai no site do cara. Aí a pessoa fica lá perdida. O que eu faço aqui dentro? Onde que eu vou? Cadê a minha dor sendo resolvida aqui? Não é no site do cara que cai, é numa landing page. E essa landing page, como foi o cara que veio, é uma landing page de venda. É a dor do cara explícita ali, as subdores, cada dor tem uma subdor, né? Se você está acontecendo isso com você, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ele está me descrevendo. Institucional. Então, dor primeiro, subdor, institucional. Por que a gente vai resolver esse problema de vocês? Né? Mais dor. Então, é uma página de venda. Cada um dos pontos vai ter um botãozinho ali para o cara clicar e falar: fale com a nossa equipe, fale conosco, coloque seus dados aqui que a gente vai entrar em contato. É venda pura. No final, depoimentos de clientes já passaram por isso. No final, o FAQ ali, as dúvidas, as principais dúvidas, quais os documentos, quanto tempo demora para acontecer isso, né? Pronto. Aí sim você deu o caminho para o cara resolver o problema. Pode um ou outro não clicar, mas a maioria clicou, porque você criou na cabeça dele que você é essencial para tirar aquela dor dele. Então isso, dentro de uma esfera de um planejamento de marketing, né, acompanhado das suas redes sociais, do seu site, de tudo, faz a coisa virar. E eu não estou falando de criar um produto, estou falando de criar vários. Não estou falando de fazer uma ação, estou falando de fazer mensalmente isso. O marketing é isso, o marketing é a rotina, constância. Tem gente que faz uma ação, poxa, não deu certo, trouxe pouca gente. Mas se você ficar 2, 3 meses fazendo a mesma ação, o volume vai crescendo. 2, 3 anos, né? É muito. O marketing é isso. O marketing ele tem que ser incorporado na rotina. As pessoas acham que é uma ação pontual. Sobretudo porque quando a gente fala de dor de um cliente dentro da advocacia, né, e aí entra um ponto interessante da advocacia, bem específico da advocacia, que é isso que você falou, essa relação com o cliente e dor do cliente. É primeiro que a dor do cliente ela é pontual, ela não acontece toda vez. E aí, quando que você vai acertar a dor nela? Quando ela estiver na dor. Se você publicar hoje ela não tá com ela não tem esse problema. Amanhã ela não tem esse problema. Depois amanhã, um dia específico, então é uma pescaria, é bem complexo. Exato. Bem complexo. E o outro ponto é que o advogado, eu sempre falo isso, que algumas profissões são nitidamente, claramente diferente a relação cliente, paciente, advogado, médico, por exemplo. Eu estou citando relação médica porque minha esposa é médica. Uhum. E os pacientes adoram ela, dão presente, e comentam, ela sempre ganha coisas bacanas. E o advogado não. Uhum. Por quê? Porque o cliente ele não vai no escritório de advocacia feliz. Exato. Ele vai no escritório de advocacia pé da vida porque ele está tendo que ir lá, porque ele está com problema, que ele gostaria não ter. Ele jamais gostaria de ter que ir no escritório de advocacia. Então, acho que isso é um ponto de marketing importante e relevante para quem está começando, sobretudo. Você tem que ser acolhedor. Porque se você não for acolhedor,
o seu cliente espana com você. Então, isso é um ponto de marketing. Aí amanhã, se ele precisar de outro advogado ou alguém precisar de indicação de advogado, a chance dele não te indicar é muito grande. E a indicação na nossa área de prospecção de clientes é um ponto relevante, é um ponto importante. E aqui você falou o seguinte, a gente já entendeu que já deu para compreender bem que não adianta fazer barulho dentro das redes sociais. Isso não vai funcionar. Tudo tem que ser feito, sobretudo marketing jurídico, com uma estratégia por trás. E aí você citou alguns exemplos, e aí nós temos uma pergunta também do João Vitor e uma minha. Estratégias de uso da própria inteligência artificial de IA com respostas de WhatsApp automático, quando nesse funil, nesse processo de chegar e fechar um contrato com o cliente, você acha que é válido esse processo? Então, você faz ali, e aí entra a pergunta do João Vitor, que é o seguinte, nesse caso, selecionar palavra-chave se faz imprescindível para uma boa captação, correto? E aí ele está falando do início ali da captação. Uma palavra-chave do Google Ads, manda para uma landing page, chega eventualmente num WhatsApp que tem ali uma conversa que vai filtrar, em primeiro lugar, se é cliente mesmo, se não é, se o cara tem direito, se não tem, e já separar a documentação para depois chegar efetivamente no advogado já tudo mastigado e ele já dá o checkmate ali para fechar o contrato. Você acha que isso é uma boa estratégia? Eu acho que é extremamente válido você ter essa qualificação de clientes, né? Dependendo do processo que a gente está falando, às vezes é pequeno e às vezes é imenso esse processo. Então, às vezes, dentro de uma ação de marketing, vem muita gente falar com o escritório, né? E muita gente que não tem nada a ver, que às vezes nem leu direito ali o que está acontecendo e entra ali naquele funil, certo? Então, essa qualificação de IA, né, um procedimento mais automático ali, se possível, dentro da estrutura do escritório, é essencial, porque vai sair só que nem você brincou ali, o filé, né? Aquelas pessoas que realmente se qualificaram, então a gente precisa ter entendimento de quais são as perguntas que vão validar esse cara, né? Para chegar ali e falar, ok, desses, sei lá, 500 pessoas que entraram em contato, esses 50 aqui são válidos. Então aí sim a gente entra, inclusive tem ferramentas que você marca a reunião automática. A pessoa, se ela passar por todas as perguntas, tem uma nota ali final. Se ela atingir aquela nota final, ela consegue entrar numa captura de reunião, né? Consegue marcar uma reunião automática ali que já vai para a agenda do advogado. Então ele não precisa nem entrar. Ele chega no dia e fala assim, tenho aqui 15 reuniões marcadas. Então pensa numa estrutura onde eu criei um produto, eu automatizei todo o funil ali e simplesmente eu cheguei no dia e eu tenho 15 reuniões para fazer com qualificação. Poxa, que coisa melhor do que isso, entendeu? Então é extremamente importante. Se a pessoa não se classificar ali, não se qualificar, ela vai para o site, para outro lugar, mas não chega como reunião. Então sim, se o escritório puder ter essas ferramentas incorporadas na sua rotina, perfeito. E falando do início desse funil de prospecção de clientes, para responder a pergunta do João Vitor, é imprescindível uma boa... as palavras-chave, as palavras-chave para uma boa captação. Com certeza, precisa ter. Só que precisa ter a ver com a dor, né? Não adianta a gente criar o tema, a dor ali, e as palavras-chave forem, né? Não tem nada a ver com o produto. Tem que entender. Nessa limitação, quando você vai entender seu público-alvo, você automaticamente está criando palavras-chave. Por exemplo, você quer pessoas do estado de São Paulo, você quer pessoas acima de 40 anos, você quer funcionário público, você está criando seu público-alvo, você está criando essas palavras-chave, entendeu? Se você puder incorporar as palavras-chave no seu tema, na sua dor que você está, melhor ainda. Melhor dos cenários é esse, entendeu? Doutor, deixa eu falar aqui rapidinho. A Raul...
falar rapidinho da Raulinda, que mencionou aí também no nosso chat, que ela passou por isso. Ela passou por isso pelo quê, Raulinda? Qual dos itens você passou e achou complicado? Vamos ver se ela responde. Existe uma... e aí eu vou insistir para a gente voltar e entrar na questão das redes sociais. Vamos lá. A gente está falando, por enquanto, de uma prospecção de clientes através de Google, né? Sobretudo Google, que é aquela prospecção que você vai esperar uma ação de um potencial cliente. O cliente precisa estar com aquele problema e procurar a resposta para esse problema no Google. Você acha que nas redes sociais hoje, porque às vezes a gente sabe que tem um cliente, às vezes não, muitas vezes, Alexandre, isso eu já identifiquei, de ter diversos temas da nossa advocacia, de diversas áreas, diversas bancas diferentes, que certamente o cliente não sabe que ele tem aquele problema ou que ele pode ter aquela vantagem. E aí não adianta você fazer uma prospecção reativa. Você tem que ser ativo naquilo. Você tem que chegar no cara e falar isso. A rede social, você acha que é um caminho para isso? Eu acho que a rede social ela está muito mais voltada, porque a gente não pode falar de um tema, você tem direito e tal, né? E a pessoa se empolgar e a gente terminar um vídeo, um vídeo artigo ali, alguma coisa que você coloque, falando assim, então tá, marque uma reunião conosco, fale conosco, a gente não pode terminar isso. Você estraga todo o vídeo informativo se você terminar ele dessa maneira errada. Esse chamado que você faz da maneira errada. Então a gente não pode fazer isso, né? Então, o que eu penso com as redes sociais? Você fomentar cada vez mais esses temas, essa autoridade que você tem, e em outras ferramentas, não que não venda, tá? Às vezes tem muita gente que vai olhar o seu vídeo e falar, não, esse é o cara, e já vai entrar em contato ali no DM e tal. Eu penso que elas vão fortalecer o que você precisa falar para você atacar de outras maneiras, como a gente falou do Google Ads, para você atacar como as palestras, que já é offline total, entendeu? Pensa bem, você fomentou tanto o seu tema que você gerou uma palestra numa associação XPTO. Aquelas pessoas, aquelas 50, 100 pessoas que estão te vendo e estão vendo a sua expertise naquele tema, vai ser muito mais fácil você atacar elas, entre aspas, ali, no tete a tete. Então, eu vejo a rede social um pouquinho ao contrário do que as pessoas falam. Não, rede social vende. Vende, lógico que vende. Mas depende do tema também. Depende da área. Quem que vai... Eu sou uma empresa. Meu problema é de 50 milhões. Eu vou ver o seu vídeo, eu vou fechar o contrato com você? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, se eu tiver numa palestra, eu ver que você é um cara bambambam, que fala sobre os temas, e eu for conversar com você, vier conversar comigo, eu falar com você, a coisa começa a tomar volume aí. Troque seu cartão, marque uma reunião, e aí a coisa vai evoluindo. Tá? Eu também não vou fechar a reunião, contrato com você na palestra, mas é olho no olho. Então, depende do que eu estou vendendo, é mais fácil pela rede social ou não. Por isso que essa análise que a gente falou lá no começo é essencial. Tem gente, que nem você falou, que a gente fala assim, você mesmo deu um exemplo, né? É mais fácil estar no Facebook para um idoso do que estar no Instagram. Mas quando você vira e fala isso para um escritório que trabalha previdenciário, fala, não, mas está todo mundo no Instagram. Não, mas tudo bem, vamos estar lá também. Mas mais forte aqui, você tem que estar no seu público. Onde está seu público? Onde você tem que estar, independente se você gosta ou não. Teve escritórios já que eu trabalhei, que nem eu falei, essa mudança no TikTok foi forte. Então eles veem o TikTok como uma coisa de criança, de dancinha, mas mudou. Então eu chego para você, não, você está vendendo pessoa física é mais forte no TikTok, vamos colocar lá. Tem gente que vai entrar em contato direto com você e já vai, né, fechar ali. Não, mas TikTok não precisa, eu não me sinto confortável. Não funciona assim. Você tem que estar onde o seu público está. Tá? Então, dentro dessa
desse caminho de estratégia, você identifica aí algum canal de prospecção que está sendo subestimado hoje em dia pelos escritórios? Eu vejo o YouTube. Eu vejo que o YouTube ele não é explorado a contento. As pessoas pensam, e acho que é levado aí pelo mercado, a pensar naquele formato curto, né? 1 minuto no máximo e tal. Perfeito, legal. As pessoas hoje não têm mais paciência para nada. Mas, se você está querendo construir autoridade nas coisas, o 1 minuto vai ser o gancho para te levar para uma coisa maior. Porque as pessoas que estão querendo resolver um problema também querem conhecer mais. Tudo bem que ela não vai ficar num vídeo de 1 hora ali, sabe? E absorvendo tudo. Mas se você tiver vários conteúdos... Eu conheço gente que olha um YouTube bem estruturado e fala assim, esse cara, olha quanto de conteúdo ele tem. Mesmo sem consumir o conteúdo, ela só viu que você tem conteúdo. Você entendeu? Então, assim, aquela coisa rasa, o cara que só tem 1 minuto, e outro cara que tem 1 minuto mais o YouTube. Então, eu vejo o YouTube bem ralinho, vamos dizer assim, de muitos escritórios, muito sem nada, entendeu? Entendi. Você deu um exemplo, né? Dependendo da atividade, sobretudo da atividade do escritório, sair do digital e no físico. Você citou o exemplo palestra, não só palestra, tem outros caminhos. Outros também. caminhos. No físico, você atribui desenvolvimento e execução dessa estratégia ao marketing? Ao marketing. Eu vou te dar o exemplo. Antes de eu abrir a Inrise, em 2002, eu era essa pessoa de marketing no escritório de advocacia. Minha formação é marketing, eu não sou advogado. Todo mundo pensa que eu sou advogado. Eu não sou advogado. E eu era essa pessoa de marketing no escritório. Eu entrei no escritório, tinham 9 pessoas. Estudei o escritório, criei um plano de ação, começamos a aplicar o plano. Em 2 anos e meio, crescemos o escritório de 9 para 60 pessoas. Saímos do centro de São Paulo, passamos por Itaim, agora estou na Berrini, sei lá, com umas 90 pessoas. E o que eu fazia? Eu trazia as oportunidades. Então, dentro do plano que eu estruturei, eu era o responsável de rodar aquilo lá. Então, vou te dar um exemplo das coisas que eu lembro aqui. Uma das coisas eram parcerias. Parcerias era um caminho prospectivo que a gente tinha estruturado ali. Quem que tinha que gerar parceria? Eu. Então a gente fazia só tributário. O que eu fazia? Mapeei vários escritórios que não tinham tributários, né? A gente trabalhava em empresa só. Que tinham acesso a empresas grandes, que era o que a gente queria, e comecei a entrar em contato. Liga para um, toma um telefone na cara, liga para outro, virou um contratinho aqui e tal. Então, eu fomentava isso. Eu chegava para o pessoal e falava assim, essa semana eu fiz essa parceria. Tá? Tiveram resultados bons, tiveram resultados negativos e teve um resultado excelente, que foi, assim, o top do top. Por quê? Era um cara de Piracicaba, que fazia trabalhista para empresas, conhecia a cidade inteira e região e já tinha ganhado o dinheiro dele. Né? Quando eu fiz a proposta para ele, falou assim, olha, que tal a gente fazer... Né? A média de contrato que a gente fecha aqui é esse valor, essa é a média. E você vai ganhar 10% em cima de contratos fechados. E ele falou, estamos dentro. O que ele fazia? Ele ligava para os clientes, ele marcava a reunião, toda quinta-feira a gente ia para Piracicaba e tinha reunião às 9, às 10, às 11, o dia inteiro de reunião. Invariavelmente a gente tinha 1, 2 novos clientes na semana seguinte. Porque estava validado por ele. Ele já conhecia o cara. Não passou por digital nenhum. Passou pelo telefone, das antigas. Mas é válido. E ninguém faz. Ninguém. Então isso é marketing. É o cara do marketing parando lá e ligando e falando com o cara. Por isso precisa ter um escritório atento a isso. Atento a isso. Você entendeu? Que não vá só fazer o beabá e mudar ali a cara do site. Exato. Fazer o cartão de visita, que hoje não se nem usa mais cartão. Nem usa mais cartão. Tem um armário de cartão de visita ali que Exato. Ninguém mais usa. Então esse marketing interno no escritório, eu sempre vendo isso. Todo escritório precisa ter uma pessoa de marketing dentro rodando isso. É isso. É essa coisa de chegar e gerar oportunidade. Não é só fazer
Não é só fazer o sitezinho, mexer nas redes sociais, lógico, vamos lembrar que é extremamente importante. Você não tem a rotina ali de postagens diárias no escritório, você está para trás. Mas não é só isso, entendeu? É muito mais do que isso. Tudo bem. Nós temos uma pergunta, não disse complicado, o cliente pediu para informar o planejamento previdenciário, sendo que essa matéria é do meu domínio. Foi a Raulinda que falou, né? Quando você comentou lá. Pois é, vamos lá. É isso aí, Alexandre. Isso é um ponto importante, porque a gente tem essa ideia equivocada. Os advogados têm a ideia equivocada de marketing. A gente vai chegar e vai, né, construir uma coisa, um site. Isso não vai trazer cliente de forma nenhuma. Né? A gente falava na nossa... Lá, quando eu estava ainda na faculdade, não adianta você fazer um escritório bonito, lindo, todo muito bem arrumado, e sentar lá, cruzar os braços e esperar. Ficar esperando, exato. Porque não vai bater ninguém na sua porta. O cliente não vai bater na sua porta, primeiro porque ele não te conhece, segundo que ninguém sabe da sua existência. Né? Tem que ir e tem que aparecer. É isso. E isso é o marketing mais parrudo que eu falo, entendeu? Abrindo oportunidades tanto com ferramentas novas quanto ferramentas antigas. As ferramentas antigas não morreram, as pessoas precisam entender isso. É válido ainda você mapear, por exemplo, estou chutando aqui, tá? Mídias segmentadas, pegar seu artigo e oferecer para essas mídias. A minha esposa era jornalista, né? Você falou da sua esposa médica. Minha esposa é jornalista e ela trabalha numa revista chamada Eletricidade Moderna, que ninguém conhece. Só que o cara do setor de eletricidade lê a revista todo mês. Se eu sou um profissional, né, um advogado que quer prospectar o setor de eletricidade, eu deveria ter um artigo meu publicado lá. Só que para ela é muito difícil todo mês gerar conteúdo para aquela revista. Se eu ligo para ela e falo assim, eu escrevi um artigo legal para sua revista, posso te mostrar? Ela fala, pelo amor de Deus, me mostra. E se, lógico, tiver a qualidade boa, ela vai publicar de graça na revista. Você vai ser acessado por um monte de cara que vai resolver te contratar ali. Você vai poder resgatar isso, jogar nas redes sociais, jogar no site, como parte de imprensa. E as pessoas vão ter uma visualização muito mais forte. Esse cara foi publicado na revista específica do meu setor. A gente gastou para fazer isso? Não, gastou operação de marketing. Acho que é uma mescla, né? Exato. Tudo é uma mescla, não dá para ficar só no digital, tem que ficar no meio físico já. E em relação ao meio digital, eu compartilho também aqui com todo mundo uma experiência minha em relação à história do blog que eu falei ali no início. Aliás, eu estava falando com o Alexandre aqui antes da gente começar, que eu tinha esse blog, tenho ainda esse blog que, né, a gente conversa de forma mais simples, mais tranquila e fala com pessoas com uma linguagem acessível. E esse blog teve, num determinado momento, um acesso muito grande de pessoas, uma média de 60 mil IPs acessando ele mensalmente, isso antes de existir rede social. E lá me trouxe uma compreensão da história da internet, por isso que talvez seja também muito, isso corrobora a ideia dessa mesclagem de ações estratégicas dentro e fora da internet, não só em rede social, que é justamente a questão da cultura da gratuidade que tem na internet. A pessoa entra ali e lê um artigo seu, um texto seu sobre um determinado assunto, automaticamente ela acha ali que aquilo ali é de graça, e é de graça porque está ali, está acessando, mas que se ela te provocar numa consulta, marcar uma reunião para falar sobre aquele assunto, segue o mesmo padrão da internet, da gratuidade. Tive muito problema com isso. Entendi. De pessoas que viram, que leram lá e que eu eventualmente respondi uma pergunta da pessoa, mas as minhas respostas evidentemente não eram consultas, então eram respostas mais genéricas sobre
aquele determinado assunto, e aí ela não satisfeita marca uma reunião, e quando entende que para marcar reunião precisa pagar, consulta com o advogado, eu acho um absurdo, que absurdo, tenho que pagar. Então isso também era um ponto comum disso. E eu acho que essa mescla... E você acha interessante, Alexandre, mesclar o digital, sob o ponto de vista de marketing digital, com o presencial, o físico, e mesclar também com uma assessoria de imprensa? Você falou de escrever artigo e publicar. Você acha que uma assessoria de imprensa também é válida para esse ponto? Eu acho que é extremamente válida a assessoria de imprensa. Lembrando só o seguinte, eu tenho uma divisão, né? Eu acho que mídias pequenas, médias, segmentadas, eu acho que a própria pessoa de marketing interna consegue acessar. Olha só, isso é legal que você está falando. Ela consegue acessar no telefone mesmo. Vai no telefone, mapeia, vai no telefone, vai no e-mail, vai conversando com os editores, né? Vai sugerindo e tal. Então, se você fizer ali 100 contatos com mídias segmentadas, por exemplo, sei lá, 20 vão te publicar, 15 vão te publicar, certo? Agora, mídias grandes não. Mídia grande não adianta nem você começar a tentar chegar em alguém, tá? Por que você paga uma assessoria de imprensa e paga caro, né? Assessoria de imprensa é uma ferramenta cara. Por que você paga caro? Porque não é que ela vai tentar falar ali com a mídia. Ela conhece os caras, né? A pessoa da assessoria de imprensa, ela conhece. Então ela vai ligar e falar assim, vamos almoçar amanhã? Eu tenho uma pauta legal aqui para que você coloque. Então, você está pagando pelo network dessa jornalista, entendeu? Então, mídias grandes você não consegue acessar se você não pagar. Se for via assessoria de imprensa. Exato. Porque muitos assessores de imprensa, talvez os principais, os melhores, já tenham feito parte da redação. Exato. Esses caras que já tem, né? Já tem o clique ali, entendeu? Então, a estratégia de usar a assessoria de imprensa é extremamente válida, só que eu vejo que as pessoas não fazem o depois. Quer dizer, eu saí na revista. O que acontece depois? Né? Por que a gente não está explorando esse... Porque geralmente eu falo assim, saímos na revista tal e acabou. Né? As pessoas não exploram direito na rede social, não existe um ponto no site falando assim, imprensa, para o cara que quando for te investigar, entrar lá e falar, poxa, mas o cara já deu entrevista, o artigo dele foi publicado aqui, né? Dá aquele peso maior para o site. E eles não fazem coisas como um mapeamento de final de ano, por exemplo, de tudo que saiu do escritório, de tudo que saiu, né? A carreira daquele advogado. Ou então eu já vi até livros de tudo que saiu. Não livro, né, de editor, mas fazer um compilado ali. As pessoas não exploram isso. Põe, uma outra pessoa viu e morreu aquilo lá. Poxa, mas a participação numa mídia, principalmente grande, tem que ser explorada, reexplorada e, né, tem que fomentar por bastante tempo. Tem que ficar, né, milcando aquilo ali, né, bastante tempo. E as pessoas não fazem, entendeu? Isso é um ponto importante, bastante relevante que você nos trouxe. Bom, já estou convencido aqui que a assessoria de marketing para o escritório de advocacia realmente é relevante e importante se você estiver sendo assessorado por alguém que tem ali uma especialidade, que saiba Exato. as peculiaridades do nosso mercado, da advocacia. Exato. Porque senão não adianta, né? Vai acontecer o que aconteceu comigo por diversas vezes, vai ter uma assessoria que vai fazer um bonito folder, que vai fazer um site bonito, bem elaborado, que vai fazer ali eventualmente um trabalho até de Google Ads, mas que não vai converter absolutamente nada. Então, acho que tem que ter esse ponto. E eu faço uma pergunta nesse viés, porque precisa ter também, Alexandre, conhecimento sobre os limites éticos impostos ali pela OAB para a classe dos advogados. Com certeza. Como que, para quem está começando, a pessoa vai ali procurar um advogado especialista,
especialista de marketing jurídico, como que ele se acautela nesse ponto de saber realmente se aquele profissional tem um conhecimento voltado a isso ou não? E eu vejo muita gente não se vendendo como especialista de marketing jurídico e nunca lê um código de ética, nunca lê um provimento 205. Né? Eu escrevi o primeiro livro na transição do provimento 94 para o 205, o primeiro livro falando das alterações, o que expandiu e tal, foi o meu. Por quê? Se você não tem um cara antenado ali, né, correndo atrás, mostrando o que mudou, você não tem nada. Imagina eu falar para você, vamos fazer a ação tal, né? E aí daqui a pouco você está confiando no seu consultor, você faz a ação, daqui a pouco vem uma representação, né? Você quer mais na trave do que isso? E se vier a representação, é grave. Não, né? é grave. E quem responde é o advogado. É o advogado. Com relação à sua profissão. Então, as pessoas que estão entrando agora... Primeiro que o advogado, eu acho que a leitura do Código de Ética, dos provimentos 205, deveria ser meio obrigatória. Até porque não é tão extenso, né? Ou então puxar lá no Google, joga no Google quais alterações aconteceram no 205 que promoveram a advocacia aí na publicidade, propaganda, o que é, e se instruir um pouquinho. Porque se ele não souber, o cara que está vendendo marketing para ele vai falar qualquer coisa. Você concorda? Se eu não sei, se você me falar qualquer coisa, para mim está valendo, né? Então ele precisa se instruir para cobrar esse cara. Se você falar com um cara que você joga alguma coisa, que tal a gente fazer isso? Eu estava pensando em fazer uma panfletagem ali na frente da fábrica, que o meu público-alvo está saindo lá. Olha, a panfletagem pro pessoal do Previdenciário que faz isso, hein? Tem ainda? Tem. É muito errado. Não sei se ainda tem, mas é muito errado. É muito errado. Qualquer um... E o que acontece na prática? Algum cara que já tem advogado pega o panfleto, leva lá para o advogado e fala: o pessoal está falando que eu tenho direito aqui. Aí o advogado pega o panfleto, entra com a representação com o material na mão. Entendeu? Então, assim, não pode. Então, joga uma coisa que você sabe que não pode para um cara que é o especialista em marketing jurídico. Estou pensando em fazer isso aí. O que você acha? Faz um teste, né? E ver a reação dele. Poxa, legal, vamos pensar nisso. Então, desculpa, amigo, você não sabe nem o começo da história, né? Tanto que esses meninos e meninas que eu deixo nos escritórios como representantes do marketing, né? Eu fico geralmente 1 ano no escritório e vou treinando essa pessoa de marketing para eu sair do circuito e ele manter as rotinas. A primeira coisa que ele precisa fazer é ler Código de Ética. Primeiro ele lê o 94, o antigo, para ter a base, para depois ler o 205, que foi a mudança, entendeu? Se ele não souber, e depois eu testo eles. Se ele não souber isso, ele não sabe nada. Bom, estamos caminhando para o final aqui da nossa conversa, um bate-papo super legal, espero que tenha sido útil e frutificativo para todo mundo. O Alexandre Mota, que tem diversas obras sobre marketing jurídico e eu fui um consumidor dele, né? Eu estava o livro Marketing Jurídico, Os Dois Lados da Moeda, e fui abrir agora para ver qual que é o ano da edição, de 2012. 2012? 2012. Esse foi o primeiro. Foi o primeiro. Agora eu estou no 10º já. Se quiser falar um pouquinho das suas obras, acho que vai ser interessante para quem está nos assistindo aí. Legal. Então esse foi o primeiro, né? Eu escrevi em conjunto com outro advogado. E depois você tem aquela vontade de falar as coisas, né? Eu tenho muito isso de professor mesmo, de levar informação, de dar palestra, de escrever o artigo, né? Eu era colunista do Migalhas também, então eu gosto de levar essa informação. Então fica aquela coisa, vou escrever, daqui a pouco eu estou escrevendo um artigo, o artigo já fica longo demais, já vira um livro, você entendeu? Então fui escrevendo. Fora os convites, né? Pessoal, vou escrever um livro assim, vai sair um agora, eu acho que daqui a uns 4 meses mais ou menos, a IA na advocacia. E me chamaram para falar assim, o que a IA ajuda o marketing jurídico na advocacia. Então esse vai ser o meu capítulo. Daqui a uns 4 meses sai. E eu já estou escrevendo um outro livro sobre um case de sucesso na advocacia. Então eu gosto de escrever. Eu escrevi esses 10 livros, né? Alguns, acho que 4 ou 5 próprios, né? Eu escrevi inteiro, e alguns
os capítulos aí. Livros físicos. Livros físicos. Esses que estão para serem publicados, físicos também. Físicos também. Só teve um do Migalhas, né? Que o Migalhas fez um compilado dos meus artigos que eu fui escrevendo e colocou lá, mas isso foi só online. O resto tudo físico mesmo. E dá para encontrar ainda em livraria? No meu site mesmo tem uma parte de livros e explica cada um, o ângulo cada um, né, de cada livro que eu escrevi, e lá tem o link para compra. www.inriseconsultoria.com.br. Inrise Consultoria, para quem não sabe, vou soletrar Inrise. Inclusive eu, porque eu vou ler. Né? Inrise, INRISE, inriseconsultoria.com.br. E fazendo aqui também, aproveitar que você falou do seu, vou falar do meu também. Perfeito, vamos lá. Queria falar também que e comentar que eu também tenho um curso, dentro do meu curso de planejamento sucessório e reorganização patrimonial, que nós temos um curso completo, extenso, um curso extensivo sobre planejamento sucessório e reorganização patrimonial, um curso bem completinho. E temos alguns cursos menores em relação também a planejamento sucessório, como reforma tributária, reforma do Código Civil aplicada ao planejamento sucessório, um e-book sobre holding patrimonial aplicado ao planejamento sucessório e reorganização patrimonial, e também um curso sobre prospecção de clientes. Que legal. Específico para planejamento sucessório. Perfeito. Eu trago ali todos os elementos ao longo da minha carreira, que é muito difícil, é muito interessante, difícil não é muito interessante a gente comparar como que era há 20 anos atrás a prospecção de clientes dentro do planejamento sucessório e como é hoje. É muito diferente, porque na época, e eu trago essas informações, na época as pessoas não conheciam isso. Uhum. Então era muito difícil convencer alguém, mesmo o seu cliente que te confiava muito em você, a ideia de fazer uma reorganização patrimonial, veicular patrimônio por uma pessoa jurídica, era muito difícil. Hoje todo mundo conhece. Hoje a pessoa fala, meu sogro já fez, eu quero fazer também. Então, hoje é muito mais fácil. Mudou. Mas é muito interessante a gente trazer alguns elementos. Então, para quem tiver interesse, aí na bio do Instagram, tem acesso ali a todos os nossos cursos, acesso ao e-book. Quem tiver interesse, vai lá e vai ser uma satisfação tê-los ali nessa caminhada com a gente aqui. Eu queria agradecer, Alexandre, agradecer imensamente a sua presença. Foi realmente para mim foi muito legal o nosso bate-papo, muito frutificativo, e te dou a palavra aí para alguma consideração final que você queira deixar. Então eu queria agradecer o convite da gente bater esse papo aí de marketing jurídico. Fico aberto aí para qualquer dúvidas eventuais que, né, o pessoal às vezes vê online, depois manda pergunta, também estou aberto também, tá? Então é um prazer para mim levar essa informação, bater esse papo com você, né, te rever depois de tanto tempo. Então obrigado pelo convite e estou aberto a todo mundo aí que queira conhecer o marketing jurídico real aí mesmo. Obrigado. É isso aí, maravilha. E é isso aí, pessoal. Carol, quer falar alguma coisa? Sim, eu ia falar sobre as nossas redes sociais também, né, que vocês falaram tanto. Quem quiser tirar dúvidas sobre a parte do Alexandre, a parte do Dr. Danilo, é só entrar em contato com a gente que eu respondo. Deixei meus telefones tanto no Instagram quanto no chat dessa live, e aí é só entrar em contato. É isso aí, maravilha. Agradeço imensamente mais uma vez aí a presença de todo mundo. O vídeo de hoje, transmitido ao vivo, também vai ficar gravado no YouTube, quem quiser acompanhar lá. E é sempre uma satisfação estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.